vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a esse culto de doutrina. Nós vamos fazer uma oração inicial aqui, certo? Convidando você que desejar estar de joelho, você, meu irmão amigo, para iniciar esse culto. Vamos orar. Senhor, clamamos o poder do sangue de Jesus. Opera nesse culto, em nosso seio, em nossos corações. Seja conosco, Senhor. Pedimos, oramos. Perdoa nossos pecados, suplicamos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Poder sentar, meus irmãos, vamos cantar um louvor de glorificação, Senhor. Vou clamar por teu sangue, ó Jesus, pra te oferecer a minha vida. Vou clamar por teu sangue, ó Jesus, pra te oferecer a minha vida. E quem tiver teu sangue sobre si terá vitória, vitória em ti, Jesus. E quem tiver teu sangue sobre si terá vitória, vitória em ti, Jesus. E quem tiver teu sangue sobre si terá vitória, vitória em ti, Jesus. E quem tiver teu sangue sobre si terá vitória, vitória em ti, Jesus. Bom, irmãos, a nossa palavra nessa noite é sobre seita. A palavra seita. Vamos ler um texto da palavra de Deus que nos fala sobre esse assunto. Vamos ler aqui. Atos 24, 14. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamo seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Veja só, o caminho que se chama seita. Aqui o apóstolo Paulo fala de uma situação de que o caminho que eles seguiram a Jesus chamava seita. Vamos conceituar o que vinha a ser seita. O original grego, a palavra seita, se pronuncia hereses. O sentido original é escolha ou opção. Então muitas vezes a gente fala sobre seita, mas não sabe o que significa essa palavra, né? É escolha ou opção no grego original. O verbo heretizo significa escolha, escolher com prazer ou amor, né? Mateus 12, 18 diz assim: eis que meu servo que escolhi, meu amado, e que minha alma se compraz, porém sobre ele o meu espírito anunciará aos gentios o juízo. No grego clássico, a palavra seita ou heresia podia ser usada tanto no bom sentido como no sentido ruim, né? Podia usar nos dois sentidos, sentido bom e sentido ruim. Passando anteriormente a ser usada no sentido de escolha ou tendência, né? Passou a ser usada. Assembleia dos defensores de uma doutrina ou modo de vida. Então, exatamente a palavra seita, como essa assembleia. A palavra seita, Paulo perante o tribunal, o governador Félix, assume uma posição definida, né? Convicto de sua origem, seu destino, coeso, decidido, assumiu as razões de sua fé e suas consequências. Assim ele expressa o seguinte: o que Paulo diz em Atos 24, 14? Mas confesso-te que, conforme aquele caminho que se chama seita, conforme o caminho que se chama seita, exatamente, a confissão de Paulo, o caminho que se chama seita. Então, na verdade, ele estava chamando seita o caminho que ele estava seguindo. Atos 24, 12 e 28, 12, o termo foi aplicado desdenhosamente ao cristianismo. E Atos 24, 5 fala de uma seita dos nazarenos. Veja só, então
esses termos eram usados muitas vezes no sentido pejorativo, no sentido ruim, no sentido da própria igreja. Dicionário da Escola de Língua Portuguesa, a palavra seita quer dizer facção, partido, doutrina que se afasta da opinião geral. Conjunto de indivíduos que segue a comunidade fechada de cunho radical. Então aí é a língua portuguesa o dicionário de língua portuguesa que fala o que vem a ser seita realmente. Então, veja só, de uma forma geral, tem as características de seita, uma forma geral de todas o entendimento global sobre o que vem a ser uma seita. Uma seita normalmente tem origem, a fonte de autoridade da seita é algo além da Bíblia. Ele não usa só a Bíblia, usa um livro auxiliar, tem dogmas, tem outras coisas para complementar a Bíblia. Então isso é muito importante. Observa só, a Igreja Maranata não tem livro auxiliar, para nós é só a Bíblia, não existe outro livro auxiliar. Outra coisa importante é o seguinte, diminuir Jesus. Jesus não é o único Salvador. Diminui Jesus, Jesus é homem bom, mas não é o único Salvador, tem outros Salvadores, bota Maria, bota Pedro, João, bota Buda, bota não sei quem. Jesus é o único Salvador. É o único caminho ao céu, é Jesus. Então, o cristianismo verdadeiro prega que Jesus é o único Salvador, não tem outro Salvador. Ele se fez homem para viver o nosso pecado, para viver o homem, não pecado, porque não pecou, né? Viver a humanidade e morrer em nosso lugar. O terceiro ponto sobre seita, que é muito importante entender, a seita prega a salvação pelas obras e não pela graça. A graça com fé em Jesus. A nossa pregação é sempre a salvação pela graça e não por obras. Por obras ninguém vai ser salvo. A palavra de Deus mostra muito claramente isso. Outro ponto importante é a exclusividade relativa à salvação. Não há salvação fora do rol de membros da seita. Então, nós não entendemos assim, entendemos que a salvação, o Senhor Jesus está operando salvação em nosso meio. Falamos que aqui é o único lugar que salva, nunca falamos e nem falamos isso. O Senhor tem salvo pessoas no nosso meio, tem resgatado muitos e salva em outros lugares também, né? Não somos igual aquele que fala, 144 mil é o único exceção, não temos essa mensagem. Então, não falamos também que nós somos o único grupo que tem salvação, o único grupo fiel de todo mundo. Não falamos isso também, né? Então entenda, esse é a nossa mensagem que vai exatamente contra. Muitas vezes a pessoa fala seita no sentido pejorativo, tentando prejudicar, trazer informações ruins, mas a pessoa que nem sabe o que é seita e tenta informar do jeito dele. Porque o apóstata da fé, ele sempre quer ter razão em tudo, ele nunca recua em nada, fala que tem razão em tudo. Contando as mentiras dele, ele tem razão, ele acha que tem razão em tudo. Então, a definição do termo obra é o seguinte: não podemos aceitar designação de seita nos termos do dicionário, embora em nossas posições, à luz da palavra de Deus e seus ensinos revistos, passamos até a ser taxados, como foram muitos cristãos da igreja primitiva. Para nós é até um prazer chamar os cristãos da igreja primitiva, foram chamados assim também, e eles não estavam nem preocupados com isso. O negócio deles era anunciar que Jesus ressuscitou e salvava. A Salvador é o Senhor Jesus. A verdade é essa. Então, aqueles que querem colocar a igreja numa questão de seita e fazem no sentido pejorativo da palavra, procede pelos seguintes motivos. Por exemplo, entenda uma coisa, a Igreja Maranata não somos comunidade fechada, nem de cunho radical, porque os nossos cultos são públicos, qualquer um pode frequentar o culto da Maranata. Não tem nada radical, não pode, aqui é fechado, não, qualquer um. Aliás, convidamos você aí na nossa igreja, né? Nossos templos se abrem todos os dias. Hoje nós estamos abrindo quarta, quinta, sábado e domingo, né? Todos esses dias estão abertos até pelas manhãs da madrugada para cultuar a Deus. Qualquer um pode chegar ali, é bem recebido, nossos templos, né? É importante lembrar disso. Não temos reunião secreta, nem aceitamos grupos segregados, a qualquer pretexto, nem ainda por voto pessoal, como no caso de religiões até seculares, né, que não consideram seitas, não se consideram seitas e segregam grupos em conventos, em ambientes fechados, não sei o que, não temos isso. Não temos rituais de liturgia secreta importados, nem racismo. A igreja não tem isso. A igreja é a igreja que aceita todos, que querem aceitar Jesus, recebe a todos. Nós temos pastores de todo tipo. Nós temos pastores que são juízes, pastores que são
doutores, outro com vendedor, outro que não tem é um agricultor, é tudo quanto é tipo, que é o chamado de Deus que é importante, né? O chamado de Deus na vida do homem. A nossa doutrina não vai além do que está explicado na Bíblia, que é a base e única regra de fé e prática do cristianismo. A nossa doutrina está na palavra. Seguimos sempre a palavra. Para nós, o que determina tudo é a palavra de Deus, é a Bíblia. Outra coisa importante, não impomos doutrinas de uso e costumes, tais como trajes especiais, corte de cabelo, uso de véu, abstenção de tipo de alimento. Nós não impomos nada disso. As pessoas chegam do jeito que estão e essa preocupação, o Espírito Santo opera. Nós temos os costumes bons que nós temos no nosso meio, né? Costumes bons, mas não impomos nada. O pecador, aquele que chega para a igreja, chega como ele está e é bem recebido no nosso meio, né? Não damos ênfase à forma de batismo, o dia de guarda, nem pregamos nenhuma forma de vida que possa impedir o homem de viver, cumprir os seus compromissos com a família, com a sociedade e a pátria. Ou seja, você não pode deixar de dar assistência à sua família. 1 Timóteo 5:8, aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel, então você tem que cuidar da sua família. Outra coisa, o batismo, o irmão veio batizar de outra igreja, ele é recebido, não precisa batizar de novo, de jeito nenhum, só se ele quiser batizar, ele não precisa batizar. Aí, às vezes nós levamos o irmão que é batizar para o grupo de intercessão para quê? Para o Senhor mostrar dons sobre a vida dele, sobre até o futuro dele. Nós temos esse recurso, né? Às vezes o irmão reclama, vem cá, mas por que você leva para alguém que quer batizar para o grupo de intercessão, para orar por ele e até para buscar uma direção de Deus? Porque muitas vezes o Senhor mostra o que o Senhor quer da vida dessa pessoa, né? Não é impedimento para o batismo, o que o Senhor mostra que é da vida dele, então é uma bênção para a vida da pessoa. Então não impomos nada disso. A forma de ensino democrática, onde todos os membros podem participar do seminário. O seminário nosso é um seminário só para pastores. Todos podem participar. Todo seminário, qualquer irmão que desejar pode participar. Irmãos aí, até visitante participa, né? Tá no YouTube aí, nossos seminários. Os membros de outras denominações evangélicas são recebidos sem dor batismo e até mesmo sem apresentar carta de transferência. Por quê? O irmão chega de outra igreja, o pastor quer frequentar essa igreja aqui, ele vai frequentar, não importa. Ele veio de uma igreja evangélica, ele foi batizado por imersão, né? Se for batizado por aspersão também, recebo também o irmão do mesmo forma. Não tem que batizar de novo, não. Se ele quer batizar, não vamos batizar. Se não quer, não vai ter que ser obrigado a batizar. Importante que ele veio de uma igreja evangélica, creu no seu Jesus. Jesus é o único salvador para a vida dele, ele veio. Tem uma experiência nessa obra, ele vai ser bem recebido. Não tratamos de política, nem aceitamos dinheiro público do governo, nem do exterior, com os quais não admitimos compromissos formais. Ou seja, a igreja não aceita dinheiro público. Se tem a fundação lá, a fundação, já teve uma época que teve dinheiro público, mas não tem mais. A fundação é outro CNPJ, não é a Igreja Maraná. A Igreja Maraná não tem dinheiro público, é dinheiro da igreja. Não tratamos de política na igreja. Político, nós somos bem recebidos, são autoridades, mas político não vai dar discurso em nossa igreja, não ainda discurso, não sei o quê. Ele é bem recebido como autoridade, nós recebemos bem e tratamos bem os políticos que chegam, né? Não temos aquele candidato da igreja, não tem isso. A igreja não fica preocupada com política, mas oramos pelas autoridades, porque são autoridades constituídas por Deus. E a Bíblia manda orar pelas autoridades, respeitar autoridades. Então nós fazemos isso. O ministério é leigo, onde os pastores trabalham nas mais diversas atividades, profissões vivendo por conta própria em sua totalidade. O pastor, que eu falei aqui, pode ter qualquer profissão. O importante é ter o chamado de Deus na vida dele. O Senhor chamou a pessoa para ser pastor e vai ser usado como pastor. Não importa a profissão da pessoa, né? Então esse é o nosso princípio de fé. Em suma, toda a nossa estrutura, funcionamento da existência decorre de atualização. Lembra o seguinte: reestudo do ensino bíblico realinhado às suas bases doutrinárias em termos mais espirituais à luz da palavra de Deus. Você veja a escola bíblica dominical. A nossa escola bíblica é tudo baseado na Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia. Quem quer conhecer a Bíblia, não esqueça a escola bíblica dominical. Todo domingo, às 10 horas da manhã, você participa. Você vai estudar a palavra, perguntas da Bíblia, porque pergunta instiga você a responder, você estudar a Bíblia. Tem irmão que começa com a pergunta, aí ele quer estudar mais, vai ler mais, vai conhecendo a palavra. Outra coisa, a ceia. A ceia do Senhor, todos que estão no corpo, na igreja, isto é, estão em comunhão,
com o Senhor tem acesso à ceia, à mesa. A nossa ceia é o seguinte: todos os irmãos, qualquer igreja que chega na Maranata, está visitando, é um irmão evangélico, já é batizado nas águas, ele quer participar da ceia, ele participa. Porque a ceia é do Senhor, não é nossa. Então o irmão participa da ceia, chegou, qualquer irmão que a ceia é o compromisso seu com Deus. Examine o homem a si mesmo. Você já batizado nas águas, você chegou, quer participar, participe da ceia. A ceia é para a igreja, né? No que concerne ao corpo administrativo, toda a estrutura, prática e atualização do propósito, realizar o melhor de maneira possível, a contribuição espontânea que provém de seus membros. A Igreja Maranata, ela não tem arrecadação pública de dinheiro, nenhuma igreja tem arrecadação pública, os membros têm a contribuição espontânea, então o dízimo dele lá, quem quer dar, não obrigamos ninguém a ofertar nada, e a igreja, nem por isso, e a igreja tem tudo que precisamos nós temos para funcionar nas nossas igrejas, né? E concluindo, entendemos o seguinte, que toda surpresa dos que não nos conhecem está na reformulação do Espírito Santo, né? A reformulação do Espírito Santo ditou para a sua obra as doutrinas da igreja, a salvação e o ministério. Então, muitas pessoas não nos conhecem, uns até escrevem livros julgando a igreja, falando um monte de coisa que não sabe, que não teve uma experiência com Deus. A nossa vida é uma vida de experiência com Deus. Experiência com Deus que fala, um Deus que tem nos guiado. É interessante que às vezes as pessoas não compreendem. Por exemplo, as nossas reuniões. Tudo que nós fazemos, nós consultamos ao Senhor. Senhor, podemos fazer isso? O Senhor dá uma visão, às vezes dá um sonho, dá uma revelação, e nós seguimos aquilo ali. E lembramos o seguinte, que a igreja, ela segue essa direção. Aqui, o que manda, nós sempre procuramos buscar a direção do Espírito Santo. Queremos, até na compra de imóvel, vamos buscar Deus uma direção, a construção de uma igreja, levantamento de pastores, tudo nós buscamos a direção do Senhor. Dons espirituais. Agora, veja só, às vezes aconteceu uma falha em um lugar e em outro, mas isso aí pode acontecer, né? A falha de alguma pessoa, aconteceu alguma coisa, mas o Espírito Santo, imagina só, nós cremos que tudo Deus tem um propósito. Nada para nós acontece por aconteceu, foi azar, foi sorte. Não, Deus tem um propósito em tudo. Assim como o apóstolo Paulo e Silas foram presos, embora tinham um dom para eles ir para partir para Macedônia ajudá-los, chegou lá, Paulo e Silas levaram chicotada, foram presos, sofreram muito, mas estavam cantando louvores porque Deus tinha um propósito naquilo. O propósito foi qual? Salvar aquela família, iniciar a obra naquele lugar. Que você entenda que a nossa igreja, ela quer te receber bem, você vai ser bem recebido, você não vai ser constrangido a nada, a contribuir com nada, a participar de nada. Mas o importante, meu irmão, minha irmã, é que você sirva a Jesus. Não ouça os dessa última hora que tentam atacar, destruir o cristianismo. Existe nesse mundo há muito tempo, né? A igreja sempre foi perseguida, os fiéis sempre foram perseguidos. Na igreja Maranata, não. Os fiéis sempre foram perseguidos. Por quê? Porque pregar a Jesus falou o seguinte, levar o vitupério de Cristo, né? A palavra de Deus, levar o vitupério de Cristo, é o vexame. Às vezes você passa, as pessoas te atacam, o apóstolo Paulo foi atacado, a Bíblia diz, Estevão, sabe o que aconteceu com Estevão? Leia lá a história de Estevão, em Atos. Você vai ver que Estevão, sabe o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que subornaram uns homens para falar mal de Estevão, contar mentira contra ele, e ele foi apedrejado, morreu apedrejado por causa disso. Ele falou, Senhor, perdoa essas pessoas, mas não era apóstata da fé, não. Aquele ali era incrédulos mesmo, viu? Era incrédulo. Então, meu irmão, nessa hora, o cristianismo, a igreja sempre foi atacada. Jesus foi atacado, Jesus saiu de uma cidade, ia para outra, ia para lá, e você continua lutando. Lute! Deixa o chamado que você quiser. O importante é a sua fé no Senhor Jesus. Siga em frente. Que Deus te abençoe. Amém.
Oramos a Ti, Senhor, te glorificamos por esse culto de gratidão a Ti. Abençoe as famílias que estão ouvindo essa palavra. Dê uma bênção no entendimento da Tua palavra, Tua vontade. Opera, receba esse culto com afeto suave no Teu altar. Oramos, em Teu nome dizemos, com o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as luzes eternas consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Está encerrado o nosso culto, que Deus abençoe. Nós temos 0800 para sua ligação, se quer oração, atendimento, tem um dos nossos irmãos que estão 24 horas para te atender, e também a ligação para os irmãos do exterior também, tem um telefone também aí, para a gente poder ligar a hora que precisar, que necessitar. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.